Oi, dando continuidade nesse nosso segundo módulo sobre a videoaula de capitalismo humanista, eu queria ainda falar da bibliografia complementar, além de toda aquela já passada para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações para passar direitinho. Então, no tocante à bibliografia complementar, eu queria indicar para vocês, a propósito da liberdade, o livro com esse nome, da professora Camila Castanhato. A professora Camila fez uma tese de doutorado sobre a nossa orientação e definiu no conceito, à luz, melhor dizendo, da teoria do capitalismo humanista, o que significa propriamente essa liberdade, como a consciência da coexistência. Eu aditaria ainda que, para mim, aos meus olhos, seria a consciência da existência e da coexistência, porque a liberdade, sem sombra de dúvidas, é um fator individual. Mas, de qualquer forma, a abordagem dela é muito boa, muito pertinente. Ela faz um belo estudo e compensa a leitura. Outro livro que também seria muito importante de vocês abordarem, para efeito de uma bibliografia mais aprofundada, e avançar nessas reflexões do capitalismo humanista, seria a teoria humanista multidimensional do trabalho sob a perspectiva do capitalismo humanista, da professora Juliana Duarte. Esse também foi fruto de uma tese de doutorado por mim orientada, aonde a professora Juliana, ela basicamente passa uma mensagem muito forte de que a valorização do trabalho humano não é exclusivamente para efeito do trabalhador efetivamente gerar ganhos necessários para sua inclusão econômica e, via de consequência, social dele e das pessoas pelas quais ele é responsável, mas também pelo fato do trabalho garantir para cada trabalhador a condição de consumidor e, via de consequência, um fomentador do mercado, o que é extremamente importante, porque no capitalismo toda a dinâmica de existência dele gira em torno da potência do próprio mercado, e essa potência é justamente a medida, da intensidade e do poder que o capitalismo tem naquela ou naquele país, naquela região ou naquele país, como acontece nos Estados Unidos, na Europa, e agora a gente está verificando na China um outro tipo de capitalismo, um capitalismo de Estado. Outro livro que me parece bastante importante seria o Capitalismo Humanista e Socialismo, do professor Antônio Carlos Mateis de Arruda, mais uma tese de doutorado por nós orientada. E o Antônio Carlos, ele é muito feliz, porque ele demonstra com clareza que o capitalismo humanista, ele não, em hipótese alguma, se confunde com o socialismo. Ele não é socialismo, não se confunde com o socialismo, não tem nada a ver. Muita gente ignorante do significado, do que é propriamente o capitalismo humanista, como é que funciona essa teoria, como é que ela se desenvolve, me passa a impressão até que não leu, simplesmente ouviu a expressão e tirou suas próprias deduções, sem a menor responsabilidade de investigação. Querem desqualificar o capitalismo humanista taxando de uma perspectiva socialista. Não é nada disso. Pelo contrário, como eu falei para vocês, na terceira via, o Giddens, ele aproxima a esquerda do centro.
que o capitalismo humanista é uma tentativa de aproximar a direita do centro. Essa é a proposta do capitalismo humanista para efeito de encontrar um equilíbrio necessário entre o capitalismo e os direitos humanos, até porque o capitalismo não deixa de ser fruto do próprio exercício dos direitos humanos, os direitos de liberdade e propriedade privada. O livro do Antônio Carlos é muito feliz nesse sentido, muito feliz. Foi uma das teses de doutorado que eu tive o maior prazer de orientar, e é uma obra que efetivamente eu recomendo. Outra obra que é muito pertinente ao estudo do capitalismo humanista é a não neutralidade entre o capitalismo e os direitos humanos. Esse livro ele surgiu de uma dissertação de mestrado com muita envergadura. O Eduardo faz uma análise muito pertinente, porque é uma das bases da edificação, da sistematização científica do capitalismo humanista, o superamento desse mito de neutralidade. Melhor esclarecendo, existe um mito de neutralidade entre economia e direitos humanos, que um não se confunde com o outro, um não entra na esfera do outro, eles são absolutamente excludentes, antagônicos, adversários, e com todo respeito, isso me parece um grande equívoco, né? Um equívoco que só traz prejuízo, porque na medida que nós venhamos a reconhecer que o capitalismo pode ser inclusivo, emancipador e sustentável, você vai assegurar, né? Melhor dizendo, a humanidade e o planeta vão assegurar uma qualidade de vida, uma perspectiva de existência em muito melhor nível do que hoje acontece, e que de fato nós estamos vendo aí, né, com toda a insegurança que o mundo carrega, com esse número incrível de excluídos, de gente abaixo da linha de pobreza, considerada pela ONU, agora está marcada na agenda, que é uma resolução das Nações Unidas, a Agenda 2030, não, $1,90 diários, né, para você poder ter uma referência aí, um padrão do que significa esse estado de pobreza. Também nós temos, né, um livro muito importante, inclusive ganhou o selo de ouro do capitalismo humanista no ano de 2019, do professor Carlos Augusto Alcântara Machado, né, A Fraternidade como Categoria Jurídica, porque tem uma discussão aí bem intensa se fraternidade é ou não é categoria jurídica, mas de fato a nossa Constituição ela traz esse instituto, quando lá no preâmbulo fala da sociedade fraterna, quando traz os traços objetivos da fraternidade pela sociedade solidária, no artigo 3º, enfim, não me parece que exista dúvida. O que me parece é que existe uma resistência ideológica e não técnica a propósito disso. Isso aí é muito marcado por um outro livro, não é? O livro do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, lá do STJ, que fez a tese dele de doutorado, uma tese muito feliz também, não é? Sobre o princípio constitucional da fraternidade, outro livro essencial. O livro dele, né, do professor Reinaldo com o professor Carlos Augusto, eles são essenciais, porque você não avança, né, na liberdade e não avança nessa dicotomia entre ela e a igualdade se você não temperar, se você não estabelecer uma compatibilização entre eles, e essa compatibilização somente é possível através da categoria jurídica, deontológica da fraternidade. Então a gente tem que reconhecer a fraternidade, porque sem a fraternidade a gente não reconhece, não é, a obrigação, a missão constitucional de edificar no Brasil uma sociedade fraterna, que a gente pode estender para o mundo inteiro,
e, via de consequência, cai por terra tudo e continua essa savana africana, aonde prevalece o mais forte, numa perspectiva darwiniana totalmente incompatível. Volto no próximo bloco. Muito obrigado, até lá.